Abra a Bíblia comigo, João, no capítulo 19. Nós vamos ler de 1 a 6, depois de 16 a 20, depois de 24 a 34. Evangelho de João, de 1 a 6. Momento em que Jesus é condenado e crucificado. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse a Jesus, aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos: Eis o homem. E ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Leve-nos vocês e o crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Depois vamos pular para o verso 16. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados carregaram Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus levaram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Pule um pouquinho agora, a partir do verso 24. Não o rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorte quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela, os discípulos a quem amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E aos discípulos: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, os discípulos recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então beberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopor e ergueram até o lábio de Jesus. Tendo provado, disse Jesus: está consumado. E com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Gostaria de que você fechasse teus olhos, colocasse diante de Deus. Pudesse agora, nesse momento, pedindo ao Senhor que falasse ao teu coração. Meu Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante do Senhor, para falar, Senhor, esta palavra, para falar da mensagem da cruz, a mensagem que revoluciona, a mensagem que marcou o mundo, que marcou o planeta, Pai. Por isso que o Senhor nos dê graça, que o Espírito Santo, Senhor, nos dê capacidade, Senhor, que o Senhor ministre e fale ao coração dos teus filhos nesta manhã, Pai. Desde já, coloca os teus anjos aqui, Senhor, nos abençoando, nos guardando, Senhor. Ó Deus amado, Senhor, tirando toda a frieza no nosso coração, a nossa mente e o nosso coração seja voltado a Ti nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Não vou falar sobre a história da crucificação, né, porque domingo que vem vocês vão ter oportunidade de já ler, mas de rever de uma forma teatral, cantada, muito melhor do que talvez só falar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a cruz, sobre esta mensagem da cruz que ficou para nós. Até porque a cruz
era um instrumento de suplício. Era usada pelos assírios, pelos persas, pelos povos antigos, fenícios, egípcios, gregos, romanos. Era formada geralmente de duas peças de madeira, atravessada uma sobre a outra, a qual se prendiam ou a qual se pregava os criminosos. Eles podiam ser amarrados, ou até mesmo, como foi o caso de Jesus, né, que foi perfurado com cravos, com pregos, né, mas alguns eram amarrados, né, e também a forma da morte é porque o corpo ia se desintegrando, se quebrando ali todinho, e a pessoa tinha uma morte horrível, né, agoniante mesmo. A cruz era usada para criminosos. A palavra do Senhor diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Só as pessoas mais detestáveis. Imagine hoje assim, você imaginar os maiores monstros que vivem no planeta, que o povo às vezes odeia quando é preso, quando pegam. Essas pessoas eram as pessoas que eram colocadas na cruz naquele momento. Usavam para a execução do primeiro século 2 ou 3 tipos de cruzes. Primeiro, a cruz latina. A cruz latina é que tinha o ramo inferior, né, mais comprido do que o outro. Então ela tinha aquela parte onde estendia as mãos assim, ela era um pouco mais comprida do que o normal, né, e ficava no meio. A cruz de Santo Antônio, que era chamada, era um tipo de cruz como T, né, o transversal em cima, bem na cabeça ali onde a pessoa ficava. E a cruz de Santo André em forma de X. O fato de ter as suas acusações escritas por cima indica que Jesus foi crucificado na cruz latina, né? Porque na cruz estava cravado, rei dos judeus, né? Então tinha espaço para colocar isso. Então a cruz latina, tudo indica que era a cruz a qual Jesus foi crucificado. A cruz hoje é o símbolo de maior significado no planeta. É lembrado pela dor, pela tristeza, por choro, por morte. Pode ver que você vai no cemitério, você passa numa estrada, morreu alguém ali, tem uma marquinha de cruz, né? Parece que para nós, ou no mundo, assim, é uma ideia de dor, de choro, de tristeza. Mas quando nós olhamos para a cruz vazia, queridos, nós temos que entender que a cruz tem uma outra mensagem. A mensagem da cruz para nós cristãos, para quem entende, é uma mensagem altamente positiva. É uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, uma mensagem de vitória. A cruz vazia para nós é uma mensagem de vitória. Significa que um dia Jesus esteve crucificado e ele saiu dali, e quando ele foi para aquela cruz tão maldita, tão horrenda, que só os pecadores, só os piores espécies de homens iam para ali, ele sendo filho de Deus, ele foi crucificado ali para quê? Para levar ali naquela cruz todo o nosso pecado, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, toda a nossa condenação, toda a nossa acusação, queridos, ela foi para a cruz com o nosso mestre ali, aleluia. E é importante saber que um dia Jesus ressuscitou e saiu daquela cruz para a glória de Deus, amém? Posso ouvir um amém nesse lugar? Então celebra a Deus, irmãos, em nome de Jesus. A cruz, ela tem significado de vitória. Então quando você olhar para a mensagem da cruz, ou quando olhar para a cruz, não olhe no sentido de dor, não olhe para o sentido de tristeza, de derrota, de choro, porque isso é para quem não tem o conhecimento da palavra, isso é para quem não vive a palavra, para quem não conheceu a verdadeira mensagem inspirativa do Senhor Jesus, que é a cruz esperança, que é a cruz que muda. O que a palavra de Deus diz sobre a cruz? Primeiro, Jesus disse que quem quer segui-lo deve tomá-la. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, verso 38, ele diz: e quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é meu discípulo. Então, se alguém tomar a sua cruz, pode me seguir e será digno de mim. A importância de dizer que o que é tomar a cruz é negar a si mesmo em primeiro lugar. Todos nós temos uma cruz para carregar. Todos nós. A cruz pode ser aquela dor, aquela cruz pode ser aquela tentação, a cruz pode ser a tua vontade pelo mundo.
teu desejo de viver, a tua paixão. Ai, pastor, eu quero viver no mundo, ai, eu sou tão tentado. Aquilo pode ser a tua cruz. E Jesus, se você não tomá-la e não carregar, você não é digno de mim. Então, para ser digno do Senhor, para ser digno do Pai, eu preciso também carregar a minha cruz, que não é uma cruz na proporção que Cristo carregou, porque ali estava todo o pecado na humanidade, e ali nós somos libertos, ali nós somos curados, ali nós somos salvos. Mas nós temos a cruz de cada dia, que é a dor, que é aquilo que nos tenta, que é aquilo que nos agonia, que é aquilo que parece que quer nos derrubar, que quer fazer com que a gente fracasse na vida. Essa cruz, ela tem que ser levada todos os dias aos pés do Senhor, para podermos também ser dignos do Senhor. Deixar que a cruz possa dominar a nossa vida, que a cruz de Cristo possa marcar o nosso coração. Porque o cristão, ele precisa ser marcado com a cruz do Senhor. As pessoas andam com crucifixo. Irmão, isso não quer dizer nada. Isso não tem significado nenhum. Talvez a cruz vazia possa ser uma mensagem para outro que vê. Mas para você, a marca da cruz precisa estar no teu coração. Precisa estar no teu entendimento. Do que é a marca da cruz, a esperança, a vida. A proposta de Deus para você. C.S. Lewis diz: quanto mais deixamos que Deus assume o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos. Quando o Senhor tem espaço para assumir o controle da minha vida, mais autêntico nós vamos nos tornando, porque nós vamos nos tornando a imagem de Jesus. O Senhor Jesus disse, o apóstolo Paulo disse isso lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele está crucificado com o Senhor. Ele diz, já não sou eu que vivo, mas agora é Cristo que está vivendo em mim. Essa mensagem nos leva a entender que nós precisamos ir para a cruz, meu irmão. Precisamos ir para a cruz. Aí, oh, misericórdia, pastor. Precisa ir para a cruz. Porque dentro de nós também existe uma vida pecaminosa, que ela precisa estar crucificada a cada momento. Para Cristo viver em mim, e eu poder ser uma pessoa autêntica na presença de Deus, eu preciso ser o que? Crucificado com Cristo. Tem que estar lá preso na cruz. Quando eu saio da cruz, eu começo a viver as minhas vontades, os meus desejos. E os meus desejos, eles contradiz, muitos deles, aquilo que Deus gostaria para mim, aquilo que Deus tem de melhor para mim. Porque os meus desejos, muitas vezes, pecaminosos, me levam para a destruição. Por que tem tanta gente destruída, gente? Por que o planeta está sendo destruído? Por que você vê mais coisas horríveis do que coisas boas? Não deveria de ser assim. As coisas deveriam ser mais simples. As pessoas deveriam ser mais alegres. As pessoas deveriam de viver com mais segurança, com mais tranquilidade na face da terra. O amor, ele devia de crescer ainda mais. As famílias deviam de ser felizes. Mas quando você olha, você vê dor. Vê dor numa família, vê dor numa vida, vê dor no planeta, vê dor na natureza, vê dor em andar na rua, vê violência estampada. Por quê? Porque todos nós saímos da cruz, nós renunciamos, deixamos a cruz de lado e fomos viver a nossa vontade. E isso tem culminado em todo esse mundo enfermo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por isso que o apóstolo Paulo lá atrás já estava dizendo, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele está dizendo, olha, agora sim, a vida que eu estou vivendo é uma vida que Cristo está vivendo em mim. Convém que eu diminua para que Cristo cresça em mim. Posso ouvir um amém nesta manhã, nesse lugar, em nome de Jesus? Segunda coisa que a Bíblia diz, a cruz de Cristo não pode ser anulada. Repita comigo, a cruz de Cristo não pode ser anulada. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã.
Então a cruz de Cristo, irmãos, ela não pode se fazer vã na minha vida. Ela tem uma mensagem, ela tem um poder, ela tem uma autoridade. E quando ela entra na minha vida, eu não posso anular isso. Isso faz parte. Quando ela entrou, eu não posso rasgar essa história e dizer, isso não aconteceu. Até aqueles que estão no mundo desviados, até aqueles que estão afastados do caminho de Deus, ou afastados da igreja, eles não têm como anular a experiência que eles tiveram com a cruz de Cristo. Porque entrou dentro de seus corações. Talvez levaram, né, o nome de Cristo à ignomínia, levaram o nome de Cristo à vergonha, ao descaso. Mas a mensagem não foi vã na vida deles. A mensagem da cruz não é vã na vida de ninguém. Jesus não saiu dos céus, não veio viver na terra e não foi crucificado para passar com uma mensagem desapercebida no mundo, uma mensagem vã. Não, é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem que entra nos corações, que transforma, é uma mensagem que combate o pecado, é uma mensagem que liberta o ser humano, é uma mensagem que tira o homem, que tira o ser humano da cadeia do inferno, das mãos do demônio, sabe, salva e limpa e liberta. Só a mensagem da cruz tem este poder de libertar o ser humano e fazer dele uma nova criatura, aleluia. Ninguém pode anular a experiência que teve com Cristo. 1 Coríntios 2, 1 a 2 diz: eu, irmãos, quando fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo, quando vai à igreja de Coríntios, ele, homem sábio, homem culto, que colocava bem as palavras, tanto que ele escreveu metade do Novo Testamento. Ele vem de uma experiência um pouquinho antes, onde existe uma certa frustração, porque ele prega talvez uma das melhores mensagens que os teólogos afirmam que foi pregada no Novo Testamento, depois do Sermão da Montanha de Jesus. Ele prega uma mensagem ao Deus desconhecido, e aquilo é uma mensagem que, analisada, as pessoas, os teólogos dizem, nossa, uma mensagem riquíssima, uma das belas mensagens, mas o resultado foi muito pequeno. Pouca gente se converteu, pouca gente teve sua vida transformada, houve dúvidas, não atingiu o objetivo. E aí ele vai para a igreja de Coríntios, que é agora esse texto que eu leio, e ali então ele fala, eu não estou indo a vocês com sublimidade de palavras, eu não estou indo pregar palavras bonitas, não estou indo para falar discursos bonitos, eu estou indo para falar a mensagem da cruz, o poder da cruz, Cristo crucificado. A mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem. É loucura, as pessoas não entendem o evangelho, as pessoas dizem, não, imagine que é isso, coisa de crente, coisa de igreja, coisa de pastor, é assim mesmo que eles falam. 1 Coríntios 1,18 diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para mim, para nós que somos salvos, é o poder de Deus, meu irmão. Cada um que está aqui nesta manhã sabe o que era a sua vida. Cada um que está aqui sabe como você vivia, como era o teu velho homem, como era a velha mulher. E sabe que só através do poder da cruz é que Deus te tirou daquela vida, Deus te transformou, Deus te mudou e te deu uma nova vida, uma nova história. A mensagem da cruz, ela é salvação, é esperança, é amor, é mudança de vida, é perdão, é vitória. É uma nova história que só o poder de Deus pode escrever na tua vida. E foi essa mensagem que o apóstolo Paulo pregava, dizendo, ela é loucura. Os homens se chamam de louco. Quem que já não foi ridicularizado aqui? E quem antes de conhecer a mensagem da cruz já não ridicularizou também? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu ia para a escola dominical, eu detestava, eu queria ficar jogando bola no campinho, e aí eu saía, minha mãe me levava cedinho para ir para a igreja, 8h30 da manhã, 9 horas, ia ter campeonato. Quando eu saía todo arrumadinho, tinha que levar a Bíblia na mão. Hoje todo mundo anda com esconderijo aqui, um negocinho no bolso, ninguém vê nada, nem sabe onde tu vai, mas primeiro tinha que usar a Bíblia, carregar a Bíblia.
E quando tu passava, os meninos gritavam: aí, quebra santo, vai para a igreja, né? Nossa, aquilo ali subia. Se eu pudesse largar tudo e voar em cima deles, eu fazia, de tanta raiva, né? Quem que já não foi ridicularizado? Quem que já não passou, né, escárnio? Aonde você trabalha, tua vizinhança, teus próprios famílias. Vai para a igreja? Vai lá, vai dar dinheiro para o pastor, vai lá para a igreja, lá, amém, oh aleluia, né? Não é verdade? Quem já não foi? Todos nós passamos por isso. Só que as pessoas que estão, e muitos que estão aqui já fizeram, né? Quem que já fez isso aqui, já tirou sarro de um crente antes aí no passado? Olha quanta gente aí, tirou. Você não conhecia. Você não conhecia o amor de Deus, você não conhecia a graça de Deus. Você não conhecia, então para você a mensagem da cruz é loucura, é coisa de louco. Agora, quando você prova o poder de Deus na tua vida, quando você prova a mensagem da cruz na tua vida, aí você descobre, não, isso é a coisa mais abençoada que existe no planeta. Esse toque de Deus, esse amor de Deus, essa graça de Deus é incomparável. Não tem um pecado, não tem uma atração, não tem um prazer lá fora que supere a bondade e a graça de Deus quando toca sobre a nossa vida, aleluia. Não tem, meu irmão, não tem. Então, a mensagem da cruz era loucura para aqueles que perecem. A mensagem da cruz, ela tem muitos inimigos, como nós falamos agora. Filipenses 3, 18 a 19, diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então, queridos, o evangelho tem muitos inimigos. A história, se você for olhar a história lá, dos impérios, China, por exemplo, quando entrou o imperador Mao Tse-tung, China era um país cristão. Quando entrou o comunismo, e eu falo abertamente, porque a gente é cristão, tem que vigiar. A gente vê lá, hoje os partidos políticos no Brasil, 30 e poucos partidos. Tem partidos ali que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos. O Partido Comunista é um inimigo, é um partido que é inimigo da cruz de Cristo. Quando eles entraram na China, eles arrasaram. Foi a maior queima de Bíblia que já existiu no planeta, foi na China. Que lá também, né, imagine, não sei quantos bilhões de habitantes existem lá, quantas Bíblias tinham lá. Eram fogueiras, uma fogueira. Perseguiram os cristãos, expulsaram os pastores, mataram mestres, mataram cristãos lá fora. União Soviética não foi diferente também. Foi bem mais ou menos assim. Que tínhamos ali o bloco dos países comunistas ali, começou na Rússia com Stalin, com Lenin, que começaram a propagar o comunismo no mundo todo, e formaram blocos de países ali, muitos países ali. Também a mesma forma. Irmãos nossos foram mortos, foram perseguidos, Bíblias rasgadas, proibidos, uma série de coisas aconteceu. O que é isso? Obra também do movimento comunista, que afastou e que predou os nossos irmãos, famílias inteiras foram mortas. O que tem de livro disso? Aí hoje, né, se posa tudo bonitinho por aí, mas tem um passado, tem uma história. Eu não entendia, por que todo ano os judeus, eles fazem, não vou dizer a palavra comemorar, mas eles refletem sobre o holocausto. Passam filmes, põem exposição, tem museus. E eu falo assim, isso é tão dolorido. Tão dolorido. E eu fui pesquisar, por que eles falam sempre do holocausto? E eles falaram, nós falamos sempre do holocausto, embora seja uma dor, que é para a gente se lembrar, o mundo se lembrar, e nunca deixar acontecer novamente. E nunca deixar acontecer novamente, para a história não se repetir. Sabe por quê? Porque o que acontece numa geração, na outra se esquece. Na outra se esquece. Então, irmãos, são coisas que nós não podemos esquecer. Nós temos um país que é maravilhoso, mas nós não podemos deixar que essas coisas entrem no país novamente, porque elas fizeram mal para o evangelho lá fora. São inimigos da cruz de Cristo. E aí poderia falar, quantos inimigos da cruz de Cristo não existe? Muitos. Muitos. E não são aqueles que brincam, que tiram sarro de você. Aquilo ali é café pequeno. Mas são aqueles que estão enrustidos, que fazem leis, que estão no Congresso Nacional,
que manipulam a direção de uma nação e nós não estamos percebendo, que estão fazendo leis e as leis vão achatando, vão perseguindo o evangelho. Aqueles que escrevem para as crianças, que as crianças vão pegar aquelas cartilhas pedagógicas e vão aprender desde pequena. Ali existem mensagens que contrariam o evangelho. Por exemplo, evolucionismo, da forma como o homem nasceu. Não foi Deus que criou, foi uma explosão atômica. Deus não criou o universo, foi uma explosão atômica que foi criando tudo. Isso é uma mensagem que é ensinada na escola hoje, muito mais do que a criação que veio de Deus. Que o homem foi formado no macaco, não foi Deus que criou. São mensagens que estão aí, que eles falam como se fosse uma lei verdadeira, mas não se tem comprovação final. Ninguém tem a prova final, ninguém. São apenas suposições que se levantam, mas que não conseguem se concluir algumas coisas que são fundamentais, irmãos. Então, são inimigos da cruz de Cristo, e eu poderia ficar citando e falando sobre isso. Como o mundo é inimigo da mão de Cristo. Muitos amam o mundo mais do que a mensagem da cruz. O Senhor diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso nos choca, porque muitos amam o mundo e às vezes querem amar a Cristo também. E o Senhor Jesus tem algumas coisas que ele é radical, que ele pede e pronto, ora, ele é Deus. Você tem que fazer uma escolha, não dá para servir dois senhores. Ele mesmo disse, não dá para você seguir dois senhores. Você vai aborrecer um ou vai amar o outro. Não dá para você amar o mundo e não dá para você amar a Deus. Você vai ter que escolher. Ou você vive no mundo ou você vive com Deus. Não tem condições de viver apegado nas duas coisas. Você vai entrar em choque, porque são duas áreas diferentes. O apego por coisas terrenas contraria a mensagem da cruz. Os confrontos contra a mensagem da cruz não desfaz a sua eficácia. Você pode confrontar a cruz quanto você quiser, não desfaz o seu poder, não desfaz o seu trabalho, a sua eficiência, a sua salvação, a sua cura. A cruz reconcilia as pessoas, queridos. Efésios capítulo 2, verso 14 a 16. Efésios 2, do 14 a 16, diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em uma ordenança para criar em si mesmo dois de um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliasse ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A cruz nos reconcilia, queridos. Que coisa gostosa saber que as pessoas estão separadas, que pessoas não se falavam, que famílias não se falavam, que povos não se falavam, mas através da cruz você começa a falar, através da cruz você começa a conversar, através da cruz você começa a conviver. Povos, pessoas que se odeiam, que não se gostam, que se matam, mas através da cruz eles se tornam irmãos. Isso é o poder da cruz. A cruz destrói a barreira, o muro de inimizade, o ódio, a mágoa, o rancor e o sentimento. A cruz limpa, tira isso do nosso coração e nos faz uma nova criatura. Romanos 5,5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A cruz é a esperança, e ela foi derramada no nosso coração para a glória do Senhor. Na cruz fomos perdoados e livres. Colossenses 2, do 13 a 15 diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos justificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados, potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo.
havia uma cédula contra você. O que é isso? Uma acusação, uma sentença de acusação. Quando alguém é condenado por algum delito, e é condenado mesmo, ele tem uma cédula, ele tem um prontuário, ele tem uma ficha. Para onde ele vai, está lá o histórico dele. O histórico dele. Um irmão aqui teve um passado lá atrás. Deus perdoou, pagou a sua dívida, foi preso, ficou em liberdade, cumpriu, mas ficou um prontuário lá. E aí um dia ele quis viajar para os Estados Unidos. Deus abençoou, ele se tornou empresário, casou, a vida dele mudou, ficou bem de vida e foi viajar para os Estados Unidos. E aí teve que tirar o visto americano. E aí tem algumas perguntas ali que você dá até risada, que são perguntas bobas, né? Tipo, você usa arma, você usa granada, você participa de algum grupo terrorista, tal. E aquele irmão falou não, né? Porque ele não era mais o passado dele. Só que ele foi confrontado lá, né? Aí mostraram isso. Mas peraí, o que você vai fazer aqui? Você foi pego com um monte de arma. Você não é uma pessoa perigosa, uma pessoa que nós não queremos na nossa pátria, nós não queremos na nação. E ele, não, mas isso foi o passado, né? Mas tá aqui, um dia aconteceu na tua vida. Então ele não pôde, não deram visto para ele, não pôde entrar lá, porque ele tinha um passado. Deus pegou o seu passado, meu irmão, que estava aqui, que o diabo todo dia vai na presença do Senhor e acusa, diz, olha, ele prostituía, ele era adúltero, mentia, ela tinha uma vida, devassa, uma vida bagunçada, usava droga, mentia, enganava os outros, roubava, tinha isso, tinha aquilo. Todo dia o diabo chega na presença de Deus para mostrar o teu passado. Sabe o que Cristo fez aqui nesse texto? Quando ele foi para a cruz e ressuscitou, ele pegou o teu pecado, irmãos, todo o teu erro, todo o teu passado, rasgou para a glória de Deus e cravou na cruz. Está cravado na cruz, aonde o diabo não pode jamais tirar. Foi isso que ele fez. Te livrou dos pecados, te perdoou, mudou a tua vida. Isso contraria, irmãos, tudo aquilo que o inimigo quer, mas ele rasgou e te perdoou e te limpou. Isso é o poder da cruz na tua vida, para a glória do Senhor, queridos. Expôs, parte do final do verso, estamos terminando, expôs e despojou autoridades, poderes, triunfou sobre elas na cruz. Quantos poderes satânicos, quantas autoridades estavam lá te acusando, o Senhor expulsou-os, sobrepôs sobre eles, cravou todo o seu pecado, toda a sua acusação, colocou na cruz. Sabe por quê? Na cruz ninguém pode tocar. Na cruz o diabo não chega perto, na cruz as autoridades não chegam perto, está cravado. Sabe o que acontece? O inimigo usa você para ir na cruz e tirar da cruz. Ele usa você para ir lá e despregar aquilo que está no passado, que Deus já perdoou, que você tem que descansar e esquecer, porque a Bíblia diz que ele pegou os nossos pecados, jogou num profundo abismo e não se lembrou mais do nosso passado. Irmãos, nós somos perdoados e limpos pela graça e bondade de Deus. Ele removeu os nossos pecados e encravou no madeiro, aleluia. São lá que estão os teus pecados, talvez os mais horrendos que você possa se lembrar, estão cravados lá. Não olhe mais para aquilo, não mexa mais naquilo, sabe, porque o diabo não tem poder para tocar naquilo. Aquelas acusações estão debaixo do sangue de Jesus, e você tem uma vida nova e limpa, hoje, pela glória e bondade de Deus, aleluia. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Gálatas 3,13, ele nos redimiu, se fez maldição. Nós não precisamos viver uma vida de maldição, irmãos. Você não precisa viver uma vida de maldição novamente,
porque Ele já se fez maldição por você. Nós temos que assumir a vida de filhos de Deus. Nós temos que assumir a vida de cristãos. Só que nós vivemos um cristianismo água com açúcar. Nós vivemos um cristianismo banal, bagunçado, feio, horrendo. Que eu começo a dizer que eu sou filho de Deus, mas eu faço um monte de coisa que o caráter do meu Deus não faz. É como você ter um pai, né? Eu tive um pai, meu pai, eu vivi com ele até 18 anos, depois ele morreu. Então eu consigo hoje, como homem, olhar para o caráter do meu pai, e até onde eu sei, ver como ele era, e o que é bom e o que não é. Então, ele foi um homem do mundo, não era cristão. As coisas boas que eu tenho dele, eu tento imitar e viver aquilo. Por quê? Porque eu sei que aquilo é bom como homem, como caráter. Agora, as coisas como homem do mundo não me servem. E eu descarto, diz, isso não era bom no meu pai. Então eu tenho o quê? O caráter de alguém que eu pude me espelhar para chegar até aqui e ir um pouco além. Por quê? Por ter a palavra, por nascer num lar evangélico, por ser ensinado, né? Por ser ensinado pela minha mãe, viver o quê? Um evangelho que diferencia as pessoas. Agora nós temos um Pai celestial, e nós somos filho. Então nós temos que olhar para o caráter desse Pai espiritual, para o aprendizado desse Pai espiritual, e entender que o nosso irmão Jesus, ele foi para a cruz, e lá ele carregou toda a maldição, toda a dor, todo o suplício, toda a angústia, para que nós fôssemos livres. Então eu não posso viver um pouco com Jesus e não posso viver um pouco com o mundo, porque vai ficar torta a minha vida. A mensagem da cruz, ela não vai ter a eficácia que ela precisa ter. Como um remédio, você está doente, você tem que tomar remédio. O remédio que eu mais conheço é anti-inflamatório, por causa de muito tempo praticar esporte, então você sempre tem dor muscular. E aí você sabe que aquilo, dependendo da tua lesão, né, você tem que tomar um anti-inflamatório urgente para tirar a dor. E às vezes você sabe que aquilo ali era para doer muito, mas você está debaixo de remédio, você não sente dor. Você até que não está doendo muito, mas não é que está doendo muito, né? É que você não está sentindo dor. Minha esposa, semana passada, caiu de uma escada e torceu o pé, né? E aí eu cheguei em casa, no caminho, já tinha um anti-inflamatório, toma um para se segurar aí, que vai doer muito isso aí. Pus gelo, aplicação de gelo. Aí ela passou 3 dias que ela disse assim, até que não está doendo muito. Eu falei assim, não, quando tu parar de tomar remédio, tu vai sentir dor. e não dá para viver com esse remédio a vida toda não, que isso mata você. Uns 3, 4 dias, olhe lá. E aí ela parou de tomar remédio, e aí ela está se queixando, como está doendo, meu Deus, como está doendo. Eu falei, agora está sem remédio. Sabe, a nossa vida é assim. Você está no foco do evangelho, você tem que seguir ele. Quando você quer seguir o evangelho, mas também quer seguir o lado errado, meu irmão, tu vai sentir dor, vai doer. Porque é no evangelho que você tem o conforto de Deus, é no evangelho que você tem as promessas de Deus, é na cruz que você tem e encontra, sabe, a tua vida, a tua paz, o amor, os frutos do Espírito Santo. Quando você sai do evangelho, sabe, o outro lado entra o veneno, entra a dor, entra a tristeza, a angústia, o choro, e aí você fica confuso, diz, meu Deus, o que eu faço? Esta não é a vida que Deus quer para você. A vida que Deus quer para você é uma vida de santidade, é uma vida de verdade, é uma vida de caráter na presença de Deus, é uma vida onde a cruz é a mensagem central para você. É a mensagem central na tua vida. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, irmãos. Efésios 2:6, para terminar, diz, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente, você que é filho de Deus, você tem um lugar especial onde você está sentado. Você tem um lugar que Deus te colocou para sentar junto com Ele, nos lugares celestiais. O diabo te engana.
O diabo mente para você. Sabe, ele te abate, você diz: quem sou eu para sentar num lugar celestial? Quem sou eu para sentar num lugar especial ao lado de Cristo? Acho que Jesus nem olha para mim, a minha fé é tão pequenininha. Mas meu irmão, há um grande segredo nisso. Que Deus quer que você ande com Ele, que você coma com Ele, que você viva com Ele, que você ouça a palavra dEle. Sabe por quê? A palavra de Deus produz fé. Diga para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, a palavra de Deus produz fé. Quando você ouve a palavra, ela produz fé, ela mexe com você, ela te leva a pensar, ela te leva a refletir, ela te mostra que aquele não é o caminho que você está vivendo, que este não é o caminho, que não dá para viver um caminho, irmãos, que não é verdadeiro, que não é integral. Hoje a gente fala sobre integral, né? Pão integral, arroz integral. Come um pão integral de verdade. Você come essa médiazinha aí, você come daqui a 1h30, 2 horas, você está com fome. Come um pão integral. 4, 5 horas sem sentir fome, porque tu está sustentado. Se comer uma coisa que tem valor, como diz, né, o nordestino, tem substância de verdade. Tem substância, aguenta. Sabe, não dá para viver esse evangelho, água com açúcar. Que você vem na igreja, ouve uma palavrinha e volta para casa e volta a fazer tudo errado. Você precisa ser confrontado pela cruz. Você tem que dar um espaço no Espírito Santo na tua vida para ele agir e falar: meu irmão, quando você cometeu o pecado, ele fala: não quero isso na tua vida, está errado, entrega isso. Você roubou isso, entrega isso, eu não quero isso na tua vida. Você foi desleal, entrega isso. Você está traindo, para de trair, eu não quero isso na tua vida. Eu não te chamei, eu não morri na cruz para você viver tudo errado. Eu fui para a cruz para você viver uma vida séria, comprometida e poder desfrutar do melhor de Deus na tua vida. Terminando, Apocalipse 1:18, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus tem essa chave. Teve morto na cruz, mas hoje ele está vivo, irmãos. Isso faz toda a diferença, de ser ele o homem, a pessoa que pode mudar e transformar a nossa vida, porque ele venceu a morte. Ele não é um Marte mais um, que nós encontramos por aí, com o Martin Luther King e tantos outros, Estevão e tantos outros que morreram, mas morreram. Ele morreu e ele ressuscitou. Então ele tem poder para tocar na tua vida, ele tem poder para mudar a tua vida. A mensagem da cruz te traz esperança para mudar a tua história para a glória de Deus. Feche teus olhos nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você nessa manhã. Quero orar com você. Que você pudesse abrir espaço na tua vida para a mensagem da cruz se tornar mais eficiente. Abrir espaço para a mensagem da cruz entrar com mais poder na tua vida. Coisas que você não quer fazer, você entender: eu não quero fazer isso. Você ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: não, eu não quero que você faça. Sabe, só assim você vai poder entender o real poder da cruz na tua vida. Eu quero orar pelas pessoas que estão aqui nesta manhã, que querem abrir um grande espaço na sua vida, para que a mensagem da cruz cresça a cada dia e te leve a viver uma vida de santidade, uma vida séria, comprometida de um cristão na presença de Deus. Ah, pastor, eu estou aqui, mas estou me sentindo tão sujo, tão imundo, tão hipócrita.
Eu estou aqui, mas se eu pudesse correr daqui, eu correria, porque minha vida está toda errada. Jesus disse para você, e diz para você nesta manhã, para você vir a Ele do jeito que você está. Não precisa melhorar nada no momento, vem do jeito que você está, porque é Ele que quer fazer um milagre na tua vida, é Ele que quer curar, é Ele que quer restaurar, é Ele que quer te confrontar, é Ele que quer te levar a uma transformação, a uma mudança. E esta manhã Ele escolheu para mudar a tua vida, esta manhã Ele escolheu para entrar no teu coração, para te transformar, esta manhã Ele te escolheu para poder curar a tua vida, tanto física como emocional, como espiritual. Ah, meu irmão, você que quer, você que precisa, você que deseja, você que aceita, você que crê, sai do teu lugar e vem aqui para frente, em nome de Jesus. Quero orar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. E aqueles que querem oração nesse sentido, fique aqui na frente, em oração, enquanto o irmão Gabriel vai cantar uma música. Vamos todos ficar na presença de Deus. Agora, não converse, vamos ficar na presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração nesse momento, aleluia. Eu olho para a cruz, Meu Deus, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, oh meu Deus, gentilmente, oh meu Pai, me atraiu e eu, oh palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. oh meu Deus, oh poder de Deus, oh poder da cruz, toca-nos, 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 De graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Senhor, nós estamos diante da tua presença. Eu sei que o apelo do mundo é forte, e sei que muitos estão enrolados e presos em muitas situações adversas, mas eu creio no poder da cruz, eu creio no poder da mensagem da cruz, que liberta, que cura, que restaura. E eu sei que nesta manhã, Deus, o Senhor está visitando muitos dos corações, visitando muitas pessoas aqui, Senhor. E eu quero profetizar sobre elas, Deus, a partir, Senhor, deste dia, a partir desta manhã, que o poder da cruz vai libertar, vai agir, Senhor, vai restaurar, que teu Espírito Santo vai falar a muitos, Deus, a muitos, Deus. Nós estamos diante de Ti e voltamos para Ti, Senhor, com o nosso coração quebrantado. Abençoa o Teu povo, sara as feridas do Teu povo, visita famílias, visita lares, Senhor, visita mulheres, visita maridos, visita filhos, Senhor. Ó Deus, nós jogamos diante da Tua presença nesta manhã todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todos os nossos pecados, todas as nossas tentações. Senhor, com poder, com graça e com misericórdia, age curando, restaurando, livrando, libertando, para a glória e para louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus.